extrapolar alguns textos da palavra de Deus. E não tem problema, né, em você utilizar alguns versículos como estandartes, né, como bandeiras principais em cima de um tema. Mas, infelizmente, às vezes, essa conduta acaba por limitar um pouco a extensão do texto sagrado. Você começa a acreditar que aquilo só serve para X coisa. E isso é um equívoco muito grande. O livro do Gênesis, todo ele, não só esses versículos que eu acabei de fazer menção, eles não estão presos a falarem apenas sobre a criação do homem e da mulher, ou a maneira como o Senhor os uniu. Pelo contrário, o livro do Gênesis como um todo é um dos livros que eu particularmente mais sou apaixonada no Antigo Testamento. Ontem ainda uma pessoa me fez essa pergunta e disse: Camila, qual é o livro do Antigo Testamento que você mais gosta? E eu falei: olha, é uma pergunta difícil, né? Porque a gente tem tanto zelo com a palavra que a gente fica com medo de apontar uma preferência em algum. Mas eu fui honesto e eu falei: eu sou arriada com o livro do Gênesis, principalmente os primeiros capítulos, que é onde Deus mais revela o seu poder, mas muito mais do que isso. Deus, no livro do Gênesis, não só revela o seu poder de criação ou o seu poder criador, mas ele revela os princípios pelos quais ele opera. Sem tentar me esforçar para falar bonito, falando bem rasgado, o que eu vejo é que no livro do Gênesis, Deus mostra o que faz ele se mover, pelo que ele se move, pelo que ele opera. O que faz Deus manifestar poder? O que motiva Deus a se mexer, a realizar, a operar? O livro do Gênesis revela isso pra gente, principalmente nos primeiros capítulos. Ele é um livro que não está comprometido só com a narrativa de como céus e terra foram criados por Deus, mas a motivação pela qual ele os criou. E isso é mais importante do que a manifestação do próprio poder de Deus. Imagine que você não só conhece o que uma pessoa é capaz de fazer, mas você sabe motivá-la, ou você passa a conhecer o que motiva ela a fazer o que ela faz. Isso é muito melhor. As pessoas, por exemplo, que conhecem o seu marido, você que é casada, elas podem ver o patrimônio que ele construiu, mas jamais vão conhecer a motivação que fez ele construir o que ele conquistou. A esposa não, a esposa sabe o que moveu, se o dinheiro é lícito, se não é lícito, se a motivação é íntegra, se não é. E partindo do conhecimento que ela tem, ela também ganha poder de influência sobre ele para motivá-lo, ou seja, para que ele realize em prol dela. Calma que essa conversa não é sobre manipulação, é sobre conhecimento. A partir do momento que você sabe o que uma pessoa gosta e o que ela não gosta, você ganha poder de influência sobre as ações daquela pessoa. Sim ou não, gente? E a gente usa isso o tempo todo. Não faz essa cara de falso puritano pra mim, não. É o tempo todo. Você sabe o que agrada e o que não agrada. E procura viver a sua vida de tal maneira, de preferência, a não desagradar. Ou a conduzir as coisas da melhor maneira possível para você viver dentro de um ambiente de harmonia, de tranquilidade, de equilíbrio. Então o nosso Deus compartilha conosco no livro do Gênesis os meios pelos quais ele opera. E a primeira coisa que me dá vontade de glorificar o nome dele sem cessar nessa noite é que os meios que fazem ele se mover para ele operar, ele não só ensina pra gente através da criação, como ele também só se move pelos próprios princípios que ele ensina. Camila, eu não entendi, você vai entender agora. Nosso Deus é o Deus mais coerente que alguém pode explicar. Não há ninguém possuidor de tanta soberania. Irmão, soberania é a capacidade que você tem de fazer o que você quer, sem pedir conselhos, sem consultar e sem depender de nada e de coisa nenhuma. Então Deus é soberano, sim ou não? Sim ou não? Ele poderia fazer absolutamente tudo que já fez, tudo que faz, sem expressar motivação nenhuma pela qual ele está operando, porque essa é uma das características de quem possui soberania. Tanto é que muita gente ama esse Deus até que ele decide ser soberano. Somos tão abastecidos com a bondade de Deus, que quando Deus decide ser soberano no relacionamento que ele tem com o crente, seja de 20, 10, 30 anos, não importa quantos anos de crente esse crente tenha na vida com Deus, ele fica chocado com Deus. Ué, mas levou meu marido por quê? Ué, mas meu filho ficou com essa enfermidade por quê? Ué, você quer uma resposta. Até o crente mais crente do mundo, ele quer uma resposta. Porque não se há relato de um Deus que crie tantos contextos, circunstâncias, profecias e explicações no auge da sua soberania como o nosso Deus. Não há. A ideia, abre aspas dentro do que eu vou dizer, de poder ser um Deus, fecha aspas, dentro do que eu estou falando,
dentre todas as características que distinguem um Deus de um homem, é a capacidade de manifestar soberania. Tanto é que um dos momentos que a gente mais glorifica na igreja é quando alguém vai dizer sobre uma dessas características de Deus, que é o que faz você entender que o seu Deus é forte, a soberania. É só o pregador pegar o microfone e ele começar, porque ele faz como ele quer, do jeito que ele é, do jeito que ele quiser. Ele não pede conselho, ele não manda, ele isso, ele aquilo, e daqui a pouco a gente dá A gente ama esse Deus grandão, soberano, que não pede conselho. Como é que uma citação do profeta Isaías não traz um glória na boca de um crente? Não tem como. A palavra de Deus diz que ele mede a terra com apenas o antebraço, e o céu que nós olhamos de baixo para cima, ele olha de cima para baixo, porque seu trono está acima das mais altas nuvens. Olha aí, quem pois entenderá o trovão do seu poder? Para ele a luz e as trevas são a mesma coisa, porque nada se esconde do seu olhar. Ele ajunta todas as águas e elas são como uma gotícula pequena na sua mão. A terra que você chama de que está acomodada no universo, que você compreende como infinito, está na medida do antebraço de Deus. Ele rege, ele tem o controle, e este globo é o estrado dos seus pés para descansar. Quem entenderá o trovão do seu poder? Ele não pede conselho, o seu trono é sempre eterno. Os mundos, reinos, governos, campanhas eleitorais balançam de um lado para o outro. A morte de pessoas determinam o dólar, a Ibovespa. O mundo depende da ação de homens, mas Isaías vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, troca de governo na terra. Eu, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a sua glória encheu o templo. Os umbrais das portas balançavam com a voz do que clamava, e eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Veja isso. Veja a sua reação agora enquanto eu ministro a soberania de Deus. Você se alegra porque você reconhece que nenhum outro Deus é mais forte do que o seu. Você reconhece que nenhum outro é maior do que o seu. Você reconhece que nenhum outro é mais poderoso do que o seu. E isso te alegra, sim ou não? Isso te anima, sim ou não? É uma das coisas que faz a gente ficar vaidoso de uma glória que não é nossa. Mas não é tocando na glória de Deus. E a alegria de poder dizer: eu reconheço essa glória, meu Deus.